Exatamente. E quando a gente fala aí dos primeiros passos, né? Vamos supor, voltando para a pessoa lá que ainda está perdida e não começou a corrida da construção patrimonial, né? Primeiro que você precisa começar com urgência, né? Quanto antes começar, muito melhor. Porque o mais importante, no final, né? Tudo que a gente quer é o tempo. Então, toda essa corrida de construção patrimonial, no fundo, o que a gente quer é tempo. É ter um tempo de qualidade, um tempo com a família. Então, para conquistar esse tempo, o que ajuda muito, não compra, mas o que ajuda muito é uma renda passiva. Se você tem uma renda passiva, você tem o poder de dizer não para várias coisas, e isso vai te dar o teu tempo de qualidade, o teu tempo com a família, né? Então, essa renda passiva, ela vem da onde? De um patrimônio. Você tem que ter um patrimônio que te gera renda passiva. Então, quando a gente fala de construir patrimônio, é porque a gente sabe que depois desse patrimônio você vai ter a renda passiva e vai ter o tempo. Então, comece urgente. Então, agora o passo a passo para a pessoa. Tá, e como que eu faço para começar a construir patrimônio? Primeira coisa é o fluxo de caixa. É a primeira coisa. Então, vamos lá. O desafio. Pegue durante um mês inteiro todas as entradas de dinheiro e saídas de dinheiro. O que é o fluxo de caixa? Pensa o caixa como se fosse uma carteira, né, para quem não está no mercado. Na sua carteira, tudo que entra na sua carteira e tudo que sai da sua carteira, ou da conta, né, que hoje ninguém mais usa carteira. Então, da sua conta bancária, tudo que entra e tudo que sai. Pega um papel, pode ser um papel, traça no meio, coloca todas as suas entradas de um lado, todas as saídas. No final do mês, soma entrada, soma saídas. Você vai ver tudo que entrou, tudo que saiu. Aí você vai ter a completa noção de onde você gasta e se no mês você está positivo ou negativo. Aí começa a ser complicado. Porque se você fez essa conta e você está no negativo, é o primeiro desafio. Não vou chamar de problema porque acontece com a maioria das pessoas, né? Às vezes tem um mês mais conturbado. Então, o primeiro desafio. Porque se o seu fluxo de caixa está no negativo, você só tem duas saídas. Ou você aumenta a receita, ou você diminui a despesa. Não tem o que fazer, certo? Basicamente é isso, para o fluxo de caixa. Então, vamos supor que aumentar a receita não dá. Né? Quando a gente fala, quando a gente está falando de pessoas com renda próximo da média do Brasil, ainda é possível aumentar a renda. Sabia que a média, os brasileiros têm uma renda em torno de R$3.500, né? Então, assim, é médio, né? Não é pouco, é mais que 2 salários mínimos ali, mas também não é algo que dá para viver confortável hoje no Brasil, né? Então, assim, se Nem você perto tá... disso, né? Hoje no Brasil, com inflação, É complicado. é modo de sobrevivência, né? É modo de sobreviver. Então, se você tem uma renda perto da média, talvez o ideal seja aumentar a renda. Agora, do mesmo jeito que tem pessoas no Brasil que ganham 3.500, tem pessoas que ganham 35. Se você já ganha 35, provavelmente o jeito mais fácil é você diminuir os gastos. Então, para quem precisa aumentar a renda, o jeito é fazer renda extra. Aí vai de você qual a melhor renda extra, de onde você vai conseguir tirar mais, né? Agora, a pessoa que tem uma renda maior, o desafio está nas despesas. Aí o que você vai fazer com as despesas? Pega todas as suas despesas do mês e separa em 3 grupos. Consumo básico, lazer e compras. Agora, não é o que a gente vê muito quando a gente recebe esses casos. Tem casos que a gente recebe que metade dos gastos então, estão em lazer. Então, todo mês a pessoa faz uma viagem. Você fala, tá, vamos pensar. Para você realmente se sentir feliz, você precisa fazer uma viagem por mês? A pessoa fala, não, eu preciso estar com a minha família. Então, vamos lá. Não tem como você diminuir esses gastos tendo a mesma felicidade, porque quando a gente fala de investimento, não é parar de consumir tudo hoje para economizar, investir e ter uma renda no futuro. Não é isso que a gente quer. A gente quer continuar a nossa felicidade hoje, manter a nossa felicidade, mas de um jeito que a gente consiga economizar uma porcentagem da nossa renda para começar a construir patrimônio. Então, vamos repensar. Será que se a gente fizer todo mês continuar fazendo viagem, só que gastando menos, a gente não vai ter a mesma felicidade de estar com a família? Ou se a gente fizer uma viagem mês sim, mês não? Não pode não ser viagem. Por exemplo, eu já tive casos do nosso membro que gastava todos os meses 4 mil em restaurante. Ia 3 vezes por semana com restaurante na família. Então, peraí, precisa ir sempre no restaurante desse jeito? E isso é independente da renda. Ah, não, mas você está falando de... Tá, são casos que a renda é maior. Mas mesmo assim, tem casos onde a pessoa ganha 3.500, mas
Hora que vai bater no papel, consumo de churrasco, bebida, tá R$ 1.000 por mês. Mas pera, 1/3 ali da renda nessa parte de lazer. Não tem como a gente ter a mesma felicidade com um pouco menos? Porque se a gente conseguir equilibrar, não é zerar o lazer, é diminuir o lazer. Então, o normal seria ter mais ou menos 50% do gasto para consumo básico, 15% para lazer, 15% para compras. Aí você fala, não, mas deu 80%. Exatamente, 20% vai estar nos investimentos. Então, se você conseguir equilibrar isso, você já vai conseguir separar 20% da tua renda, aí independente da renda que você tenha. Se você tem uma renda média de 3.500, você consegue sim iniciar uma construção de patrimônio com R$ 700 por mês. É mais complicado porque é difícil viver ali consumo básico com 50%. Aí o ponto é aumentar a renda. Mas quem tem 35 por mês, tem que ter 7 para investir. 20%, porque dá para viver tranquilo com 50% de consumo básico. 15% de lazer dá tranquilo, é só não exagerar. E 15% de compras. Então dá para você tentar remanejar esses consumos para essas porcentagens e você começar a ligar o seu motor de aporte, né? Agora, lembrando do podcast que a gente teve com o Rodrigo Memória, ele falou do Canva da construção de patrimônio. Então ele falou muito ali do motor de aporte, motor de reserva. Então, para você acionar esses motores, para começar a fazer o plano patrimonial andar, você precisa ter essa porcentagem da renda que vai ser o aporte. E quando você consegue abrir essa porcentagem da renda, é a primeira coisa que você faz. Não é viver um pouco e o que sobrar eu invisto. Não, conseguir balancear o meu mês e vi que dá para reservar 20% da minha renda, hora que tudo que você recebe, 20% já investe. Esse é o mínimo, né, que você tem que... Se você consegue mirar mais que isso, ótimo, mas perfeito. 20% mínimo. É um mínimo para continuar a construção, né? Às vezes, para iniciar, a gente começa em desafios, né? Vamos começar com 10, passa um tempo 15, até chegar nesse 20. Mas a gente sabe que os 20% ali é um mínimo que dá para conseguir economizar sem diminuir a felicidade, né? Ali entra toda a ideia de Pareto e tudo mais, para a gente começar a colocar o plano patrimonial em movimento, acionando o motor do aporte. Perfeito. E aí você comentou, né, esses gastos de consumo básico, é muito comum a gente ver, normalmente gastos de consumo básico são muito gastos estruturais, né, gastos que a pessoa aumenta o padrão de vida ali e acabou, é muito difícil dela voltar. Exemplo, você mora em um apartamento num bairro legal e você quer ir para um bairro melhor, aí você vai aumentar aluguel, você vai aumentar condomínio, aí você vai aumentar água, você vai aumentar... e aí vai aumentando várias outras coisas que você não consegue mais reduzir depois porque você mudou seu padrão de vida, né? Então é muito cuidado, porque à medida que você aumenta o seu padrão de vida, seus gastos de consumo básico, eles costumam aumentar também. E à medida que você aumenta gasto de consumo básico, esse tipo de gasto é muito mais difícil de você reduzir. Gasto de compras, gasto de lazer, você consegue reduzir com certa facilidade, porque são gastos que não são necessários para a sua sobrevivência. Você só faz porque você se sente feliz, porque você quer, porque você está afim, ou às vezes até por aprovação social, né? Exato. Mas gasto de consumo básico é muito mais difícil de você reduzir uma vez que você aumenta eles, né? Aí você precisa fazer uma mudança estrutural muito maior, que às vezes é muito mais difícil fazer.